Não sei se em algum momento da tua vida tu já parou pra pensar sobre isso, mas já reparou que quanto mais você se dá mal, quanto mais tu falha, tipo, mais tu aprende e que então às vezes você acertar não é tão bom quanto você errar no começo, porque se você acertar você não vai aprender tanto. Se você já estudou para concurso, sei lá, para prova, enfim, que seja, você já notou que quando você erra uma questão, você retém muito mais a informação dela, depois que tu sabe a resposta certa, no caso, né? Do que quando você acerta. Pelo menos comigo foi assim, não sei se com você também é assim, mas foi uma coisa que eu aprendi, sabe? Que o erro, ele me traz muito mais aprendizado do que o acerto. Porque o acerto, tipo, normalmente eu esqueço. Mas o erro, sabe? Quando eu erro, dificilmente eu erro na mesma coisa de novo, no caso. Então, se você tá buscando viver uma vida legal pra caramba, ter aprendizado e experiência boa, talvez você esteja com medo de errar. Mas eu quero te dizer que o errar faz parte do processo. O fracassar faz parte do processo, sabe? Pensa que Pensa num jogo, por exemplo, de videogame que você resolve as coisas de maneira muito fácil. Sabe que ele chega a ser sem graça? Tipo, tu resolveu muito de boa, cara. Tipo, qual que é a graça de você passar o negócio de maneira muito fácil? O legal é quando ele é difícil, quando ele é desafiador, quando ele envolve um desafio de verdade. Quando as soluções não vêm entregues assim pra você e você precisa aprender, digamos assim, sofrendo de certo modo, sabe? Tipo assim, se você vai jogar o jogo e ele é muito fácil, você provavelmente não vai ver sentido nele porque ele não vai ser desafiador. A ideia do jogo é ser desafiador. Claro, não tô falando de um jogo, por exemplo, que é tipo só história, mas mesmo os jogos que sejam só história, também precisa ter um toque, um algo a mais ali que te encante, que te motive, que te faça querer resolver aquilo, porque a gente se conecta com histórias, com desafios, com superações, com vencer obstáculos. Tipo, eu, pelo menos, nunca assisti um filme, por exemplo, que o cara só se dava mal e morria no fim, por exemplo. Mas é legal aqueles filmes que, tipo, filme militar, por exemplo, que o cara assassino americano, por exemplo, o cara tem um treinamento, sofre, daí depois ele vira o fodão, né? Ou seja, ele aprendeu, ele sofreu, mas depois ele evoluiu, entendeu? Daí tá o tchan da coisa. E aí que tá o legal, do meu ponto de vista, claro. Então, se você pensar assim que se a tua vida for muito fácil, ela não vai ter graça, tu vai começar a mudar um pouco o jeito que você enxerga a tua vida na questão dos desafios, sabe? Porque às vezes a gente acaba se frustrando porque não consegue resolver os desafios ou porque você pensa que está tudo muito difícil. Então, mude esse modo de pensar. Pensa assim, quanto maior o desafio, maior vai ser a recompensa, maior vai ser a satisfação e a alegria de resolver ele. Porque você já pegou, né, a visão que eu quero dizer aqui. Se não tiver desafio, provavelmente não vai ter uma recompensa, porque as recompensas vêm porque é algo desafiador no caso. Quando a sua vida tiver muito fácil, provavelmente você vai querer, vai achar ela tediosa, né? Que é uma frase que eu já falei, vou falar novamente. Quando tem muita habilidade e pouco desafio, é tedioso, sabe? E quando tem muito desafio e pouca habilidade, daí é frustrante. Então, aproveite os desafios que a vida te impõe, sabe? As tuas limitações, tudo, tudo isso nesse sentido. Toda experiência negativa, ela tem o seu lado positivo pelo aprendizado,
ou pela mentalidade que você desenvolve, algum insight, alguma virada de chave, como é um termo utilizado, e alguma coisa nova que você aprende, sabe? Por exemplo, quando você tem uma frustração emocional com algo, você aprende que você é mais forte do que você pensava. Quando você termina um relacionamento, tipo o primeiro relacionamento, digamos assim, de juventude, e você termina um relacionamento, você sabe que é muito difícil, aquela dor, ela é, tipo, parece que você vai morrer, sabe? Você nunca passou por aquilo é a pior coisa que você já sentiu. E conforme isso, você vai, tipo, na primeira semana é a mais sofrida, no caso, né? Mas depois, enfim, conforme o tempo vai passando, você vê que a vida segue, que as ações continuam a se movimentar, que, enfim, o mundo não para por causa de você, por causa do teu sofrimento, seja físico, mental, psicológico, espiritual. O mundo não para, sabe? Ou você continua ou você continua. Você não tem escolha. E então você, tipo assim, depois você se envolve em outro relacionamento, talvez termina, por exemplo, só citando aqui, né, tipo, conforme os términos dos relacionamentos que você tem forem acabando, você vai ver que menos eles te afetam emocionalmente, tipo, que menos você sofre. Isso é bom porque você vai sofrendo menos, ou seja, você está crescendo, você está amadurecendo, você está evoluindo. Ixi, morri, não morri. Toda a experiência, então, que você vive, ela te traz alguma coisa. Se ela não te traz a vitória por si só, que é, por exemplo, um acerto, uma coisa boa, ela te traz aprendizado, no caso de uma coisa negativa. Então, toda a experiência negativa, ela tem em si, de fato, algo positivo. E agora, a experiência positiva, ela já é recompensa por si só, entendeu? Você tem que pensar que nenhuma experiência, ela é individual e ela é isolada. Porque você viver alguma coisa agora na tua vida vai fazer você ter essa mentalidade, esse jeito de enxergar a vida único. Porque todos nós somos únicos. Você é único, eu sou único, a gente não é raro, a gente é único. Cara, tipo, isso é muito extraordinário, pensar que só existe eu, sabe, sendo eu nesse mundo, e só existe você sendo você nesse mundo, tipo, é muito doido, sabe? Não tem, tipo, dois modelos de carro, assim, é um só, você é o único, exclusivo. É um bagulho muito doido, sabe, de pensar. Eu reflito sobre isso e eu penso que, cara, que doideira que é, saber que eu sou o único, só tem eu no mundo, e então, eu sendo eu mesmo, eu já tô sendo autêntico, eu sou original, sabe? Isso é extraordinário. Então tem essa noção de que as experiências que você vive também fazem parte de quem você é. Assim como você reage faz parte de quem você é. Então o que você vai viver, o que você vai passar, tudo que vai acontecer na sua vida determina quem você é e quem você vai ser. Tudo que aconteceu na sua vida determina quem você é hoje. Conforme você vai evoluindo, conforme você vai vivendo mais coisas, você vai vendo que menos as coisas te afetam, porque você vai crescendo espiritualmente, você vai crescendo emocionalmente, você vai crescendo, ficando forte fisicamente também. Você vê que, tipo, quando a gente é criança, por exemplo, a gente cai bastante, né? Tipo, agora adulto a gente ainda também cai às vezes, né? Você também erra, você também tropeça. Tipo, olha, por exemplo, caminhar. A gente caminha todo dia aí, sei lá, tipo, eu, por exemplo, caminho tem 25 anos já, né? Então, e às vezes eu ainda tropeço, eu ainda erro no caminhar, sabe? Então, errar é a coisa mais comum que tem. Errar é humano, é muito normal errar. Eu não posso me cobrar para jamais tropeçar, para jamais errar. É uma coisa completamente normal. E às vezes a gente acaba se cobrando muito nesse sentido. Deixa eu ver se derrubo o avião. Uf. Ah, vai recarregar bem agora. Ou seja, todas as experiências na nossa vida, derrubei, ó. Caiu o drone de Israel. Todas as experiências da nossa vida nos moldam a gente, como nós somos e como reagimos às coisas, e quem a gente é por dentro também. Nada é isolado nesse sentido. Então, entender e olhar, tipo assim, desse ponto de vista, torna as coisas cada vez mais interessantes e mais, sei lá, tipo, eu não sei explicar, acho que em palavras algumas coisas, porque
tem coisas que a gente só sente, que a gente não consegue explicar, sabe? Que a gente sabe que a vida foi feita para viver, não para ser explicada, né? Tem uma frase de Clarice Lispector: renda-se como eu me rendi, mergulhe sem entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Então a vida é isso, cara, tipo, você não vai, tem muita coisa que tu não vai entender o porquê, só simplesmente vai acontecer e você vai ter que reagir de uma forma ou outra, tipo, pensa assim, tem uma bola rolando morro abaixo, se eu não fizer nada, a bola vai continuar a rolar. Se eu escolher parar a bola, obviamente ela vai parar de rolar. E se eu escolher não escolher nada, se eu, tipo assim, deixar só a gravidade agir, eu falar assim, não vou escolher nem A nem B, nem parar nem deixar, o que vai acontecer? A bola vai continuar rolando morro abaixo, porque é a lei da natureza, a lei da gravidade, ela vai continuar indo vai ser atraída, eita, morri. Ela vai ser atraída para baixo, essa é a lei da gravidade. Então, se você não se posicionar, você também está se posicionando. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. Então, escolha na sua vida passar por erros, sejam eles de forma consciente, mas é claro que eu não estou dizendo que é escolha errar, escolha fracassar, eu estou dizendo que escolha se posicionar e tomar alguma atitude e fazer algo pela sua vida, porque de qualquer jeito ela vai passar, entendeu? Assim como a gravidade, a sua vida está indo para o futuro e você cada vez mais vai ter menos tempo de vida, porque quando você olhar para trás, em certo tempo, você vai ver que vai ter mais vida para trás do que para frente, entendeu? Digamos assim, se você tem 50 anos, tua expectativa de vida é que você vai entender que você tem 50 anos para trás, para frente você não sabe quanto tem. A tua expectativa de vida talvez seja até os 70, 80, às vezes você tem uma condição que é menos ainda, que você tenha menos tempo de vida. Ou seja, se você não fizer nada, o tempo passa de qualquer maneira. Escolha passar pelas coisas. Tipo, se você não escolher o que você quer viver, mesmo assim o tempo vai passar e você vai viver alguma coisa de qualquer forma. Se você não escolher viver nada, mesmo assim você vai estar vivendo. Então, você prefere viver pelo que você escolheu ou pelo acaso, tipo, pelas coisas que acontecem? Cara, a sua vida ela é única. Se você não fizer nada, se você não tomar as decisões por você mesmo, outras pessoas tomarão essa decisão, sabe? Tipo assim, se você não escolher o trabalho que você vai trabalhar, as tuas circunstâncias, as tuas condições de vida escolherão por você. Ou talvez teus pais, tua esposa, a tua condição que você vive vai te impor que você tenha que obrigatoriamente fazer tal coisa para se suster, né? Para se manter vivo, para sua subsistência. Então o que eu quero dizer é, escolha viver, aceite errar, porque o erro faz parte do progresso, do percurso, faz parte do fracasso, faz parte do sucesso. Tudo faz parte de tudo, não tem nenhuma experiência que seja isolada. Ou tu vive uma coisa, ou tu vive outra, mas de qualquer jeito você vai viver alguma coisa. Então, pelo que vale a pena viver? Pelo que você acredita, né? Eu acho que é melhor. Então, no que você acredita hoje em dia? Acho que é isso que vai valer a pena você viver por. Porque se você não fizer nada, tipo, eu penso assim, né? Que vale a pena eu viver por aquilo que eu acredito, do que pelas coisas que simplesmente surjam na minha vida. Eu prefiro tomar as escolhas, sabe? Ter a consciência de escolher passar de ponto A para B, escolher o que eu vou fazer, como que eu vou sofrer, as dificuldades que eu vou enfrentar no caminho, porque eu prefiro ter certo controle, certa estabilidade, de saber que a minha vida vai se passar de tal maneira, do que deixar simplesmente que as coisas aconteçam e eu sofrer por talvez coisas desnecessárias. Acho que vale a pena a gente viver por aquilo que a gente acredita. Tipo, encontre algo que vale a pena você morrer e viva por isso. A frase é essa, o dilema do vídeo, o dilema não, o assunto do vídeo é esse. Escolha pelo que você quer viver, porque você vai ter que viver de qualquer maneira, então vale a pena viver pelo que a gente acredita, por uma coisa que a gente escolhe, do que simplesmente deixar tudo acontecer, porque vamos dizer que deixando, de levando com a barriga, empurrando com as coxas, pode ser que uma hora aconteça uma coisa que você realmente não queria que acontecesse. Então,
futuro vem de qualquer maneira. Qual futuro você prefere? Um que venha mais previsível, que você escolheu, ou um totalmente imprevisível? Eu prefiro, por exemplo, ter uma estabilidade financeira. Saber que tipo, eu tenho dinheiro guardado para caso aconteça alguma emergência, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um capital lá e não sofrer muito. É isso que eu acredito. Ué, então, isso é o que eu acredito. Então, se eu acredito nisso, eu tenho que falar isso pra você, porque como eu falei, eu prefiro viver pelo que eu acredito. E se eu acredito que isso vale a pena viver por isso, eu tenho que propagar e tô te falando isso, beleza? Agora, vá viver pelo que você acredita.